Bom, hoje é o dia de todos homenagearmos os professores. Embora todos os dias devamos lembrar dos nossos mestres. Lá da escola primária, como era chamada a primeira escola que os hoje mais velhos frequentávamos, eu lembro bem de vários professores que me ensinaram as primeiras letras, palavras do alfabeto lá no grupo escolar Professor Arruda, em Sobral. Assim como lembro dos professores já do curso ginasial, que era a segunda etapa que todos nós estudamos. Como lembro bem da professora Jacira Pimentel Gomes, falecida recentemente após completar 100 anos, do professor Gerardo Rodrigues de Albuquerque, que me aplicou a prova para eu deixar o curso primário e ingressar no ginasial. As minhas mais sinceras admirações aos mestres que foram os meus segundos pais. Respeitemos os professores, nós devemos muito a todos eles. O assunto do momento, no ambiente político, óbvio, são as adesões aos dois candidatos que disputam o segundo turno das eleições em Fortaleza, após passada a onda das notícias sobre quem fez mais prefeito no interior do estado, como se de fato os prefeitos fossem fiéis aos seus líderes. Os prefeitos podem até receber ajuda desse ou daquele líder político para se eleger, mas depois de eleito, o prefeito é do governador, qualquer que seja ele. O prefeito fica ligado umbilicalmente, como se do mesmo partido fosse do governador. Tanta a fidelidade. Todos eles querem ser aliados do chefe do executivo. Quanto às adesões, essas também acabam servindo apenas de marketing para os candidatos, pois muitas dessas adesões nada acrescentam eleitoralmente aos candidatos. Quantos votos tem, por exemplo, o prefeito Roberto Pessoa, lá de Maracanaú, tem em Fortaleza? Quantos votos ele tem para ajudar o candidato Evandro Leitão? Roberto Pessoa tem votos e é reconhecido lá em Maracanaú. Em Fortaleza, a votação dele é quase zero, tanto que deixou frustrado o seu neto, que ele se esforçou para eleger vereador em Fortaleza. Assim, são tantas as outras adesões ao próprio Evandro e ao André Fernandes. Tem adesões que realmente representam muito eleitoralmente e pode ajudar a um ou ao outro candidato. Mas a maioria, como se diz lá no interior do estado, nem fede e nem cheira. O marqueteiro do candidato Evandro Leitão deveria ter orientado ao candidato para não falar das condenações do Valdemar Costa Neto por corrupção. O Valdemar é presidente do PL, o partido do André Fernandes. Deveria o marqueteiro ou quem coordena a campanha ter em mente a máxima de que diz: em casa de enforcado,
não se fala em corda. E deixar o Evandro Leitão, e também não deixar o Evandro Leitão insistir que Bolsonaro é o padrinho da candidatura de André Fernandes. Quem não sabe que é isso mesmo? André é afilhado, ou a candidatura do André é apadrinhada pelo ex-prefeito Jair Bolsonaro. Foi sabendo que André tem Jair Bolsonaro como seu principal aliado, que o eleitorado de Fortaleza deu ao candidato do PL mais de 500 mil de votos no primeiro turno da disputa. Ora, se o eleitor já sabia, e muito bem, de que André é afiliado, a candidatura de André Fernandes é patrocinada, tem como padrinho Jair Bolsonaro, e deu essa votação grande a ele, que o fez chegar no segundo turno da disputa como o mais votado, mais de 80 mil votos, além da votação de Evandro Leitão. Por que insistir nessa tese? Por que insistir nessa tese? No segundo turno da disputa, Evandro deveria atacar com outras armas, não com as mesmas utilizadas no primeiro turno, quando ele foi derrotado por André. Agora, para ele derrotar o André, ele tem que se utilizar de outras armas. O marqueteiro deveria saber disso e não ficar insistindo num ponto que não levou o candidato do PT a chegar no segundo turno em primeiro lugar da votação. Falando na corrupção do Valdemar Costa Neto e também da do presidente Lula, pela qual ele chegou até a ser preso. Por isso que se diz que em casa de enforcado não se fala em corda. Mas trazendo o assunto aqui para o nosso Ceará, falando em corrupção, está sendo esperado para as próximas horas ou dias a exoneração do secretário de Planejamento do Ceará, Alexandre Sobreira Cialdini, considerado ficha suja pelo Tribunal de Contas do Ceará por ter contas desaprovadas ainda enquanto secretário de Finanças da Prefeitura de Fortaleza, na gestão da prefeita Luiziane Lins. Nós aqui advertimos ao governador Elmano dessa situação de Cialdini, quando, logo após ele ter sido nomeado secretário de Planejamento. Mas o governador preferiu prestigiar o seu colega de secretariado na Prefeitura de Fortaleza, na gestão Luiziane Lins, e foi adiante. Ele é humano, se já não recebeu ontem, vai receber uma recomendação da Procuradoria-Geral de Justiça para cumprir a lei e exonerar Cialdini, como Camilo teve que fazer quando governador, exonerando Dedé Teixeira, ex-prefeito do município de Icapuí, onde cometeu as peraltices que o Tribunal de Contas o fez estar incluído na lei da ficha suja. O Procurador de Justiça já recebeu o material instruído lá na própria Procuradoria para justificar
a recomendação a ser feita ao governador para exonerar Cialdini. Cialdini é filho de Sobral, filho de um radialista muito conhecido no estado do Ceará, Guajará Cialdini, uma figura muito boa, que já está morto. E é neto de um dos mais brilhantes advogados sobralenses, Moacir Gomes Sobreira, que chegou a ser magistrado, deixou a magistratura e prestou serviços relevantes à população pobre de Sobral, enquanto advogado de ofício, que hoje é o defensor público. Moacir Gomes Sobreira foi o primeiro advogado de ofício a atuar na comarca de Sobral. Logo depois veio o doutor José Gerardo Frota Parente, outro advogado de ofício, e por fim o doutor José Euclides Ferreira Gomes, o terceiro advogado de ofício, que hoje seria defensor público a atuar na comarca de Sobral. Outra falha da assessoria de Evandro Leitão é aprovar a ideia do candidato do PT em Fortaleza apresentar o prefeito de Recife, João Campos, reeleito neste ano, com uma das votações mais expressivas de prefeitos das capitais brasileiras no primeiro turno da disputa. Por que essa falha? A assessoria do Evandro deveria observar que o Evandro tem feito críticas ao André Fernandes pela falta de experiência dele. É muito jovem e não tem nenhuma experiência para, segundo as palavras de Evandro, administrar a quarta capital do país. João Campos foi eleito prefeito de Recife com a mesma idade do candidato André Fernandes. Ora, se o Evandro Leitão diz que o André não tem experiência porque é jovem, como ele mostrar o João Campos como uma figura de expressão na administração pública, se João Campos é um jovem da idade do André Fernandes? É não pensar bem. Então ele está dizendo, mostrando o João Campos, ele está dizendo que um jovem pode fazer uma administração muito boa em qualquer capital do estado. Recife não é uma capital pequena e João Campos foi eleito muito jovem, reeleito também ainda muito jovem, é o prefeito mais jovem de capitais brasileiras. A vinda do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, tudo bem, embora ele pouco possa acrescentar eleitoralmente. Alckmin, quando foi candidato a presidente da República, o PSDB no Ceará não era tão pequeno quanto é hoje. E ele, mesmo assim, teve uma votação pífia, como teve o candidato a governador do PSDB naquela mesma oportunidade. E o debate de ontem na TV Bandeirantes? Muito bom. Muito bom, até o deslize após encerrado o programa. Deslize por quê? Porque encerrado o programa, depois dos candidatos terem feito as suas explanações finais,
foi dado um tempo para que os candidatos tivessem um direito de resposta, depois das explicações finais. Terminou, aí, olha, fulano pediu direito de resposta e foi concedido, fulano, Beltrano pediu direito de resposta, foi concedido. Depois do programa, cada um dos candidatos, Evandro Leitão e André Fernandes, tiveram 1 minuto. Mas só foi esse detalhe que podemos observar para tirar o brilho total. Mas o debate em si foi realmente muito bom. Esses 2 direitos de respostas foram dados, repetindo, depois de encerrado o programa, e quando a equipe que estava decidindo sobre concessão ou não de direito de resposta já havia negado a mais de 10 pedidos de direito de resposta, quase todos feitos pelo candidato Evandro Leitão. Parecia estar orientado nesse sentido, para talvez desmotivar ou trazer apreensão para o candidato concorrente. Evandro mostrou que não foi preparado para o debate. Ele estava muito nervoso. Parece, repito, não ter sido preparado como deveria ser. Todos os candidatos a cargos majoritários, quando vão participar de debates, eles cancelam toda a programação de campanha daquele dia para se concentrar no debate. E aí ele participa de um teste. Ele vai se submeter a perguntas de pessoas da sua equipe. E deveria ter, nesse grupo, alguns jornalistas que soubessem fazer perguntas que o candidato tivesse que raciocinar para responder. Evandro parece que não participou desse treinamento. Tanto que, logo no início do debate, na abertura do programa, quando ele foi falar, disse e repetiu que o seu concorrente, que o André Fernandes, era o candidato dele. Ora, que gafe, hein? O meu candidato aqui, e o André não perdeu a oportunidade. Quando o Evandro cala, ele diz, olha, eu sou tão bom candidato que sou o candidato aqui do meu concorrente. Ele acabou de dizer. E aí é que Evandro ficou mais nervoso ainda. Deveria ter sido preparado melhor. O André Fernandes sentiu isso logo no início. Ele estava preparado para o debate, ele se preparou para o debate, inclusive conversando com os adversários do primeiro turno, que hoje são seus aliados, no caso, o prefeito José Sarto e o capitão Wagner. André Fernandes, recorreu aos 2 na preparação para o debate de ontem. Óbvio, depois de estar preparado pela sua equipe, pela sua coordenação de campanha. E aproveitou essa oportunidade para deixar em outros momentos Evandro mais nervoso ainda. Como, por exemplo, quando ele disse, olha, o meu candidato está tão nervoso, está despreparado, que ele fica lendo tudo o que escreveram para ele e, às vezes, não lê corretamente. Aí, desconcertou totalmente o candidato Evandro. Evandro também se perdeu
quando o André Fernandes suspeitou do valor da obra de reconstrução do plenário da Assembleia, que foi destruído por um incêndio recentemente. Evandro demonstrou desconhecimento sobre licitação, tanto que repetiu o que a empresa contratada sem licitação para fazer ou para reconstruir o plenário da Assembleia. A empresa diz que essa dispensa de licitação é um dos processos de licitação. Ora lá. Aliás, mandou isso por escrito aqui para mim, quando fez uma comunicação oficial pedindo para retirar uns vídeos em que nós dissemos que ela, segundo alguns políticos cearenses, essa empresa teria alguma ligação com o ex-superintendente da Superintendência de Obras, o Quintino Vieira. Sem licitação, a palavra sem já está dizendo, não houve licitação. Então, não é uma modalidade de licitação. E o André aproveitou para dizer quais são as 5 modalidades de licitação. Não há problema nenhum de se dizer que uma obra está sendo feita sem licitação, se ela realmente exige aquelas necessidades que permitem o governante abrir mão da licitação. A licitação ocorre quando várias empresas concorrem à construção de uma obra ou à prestação de serviços. A construtora que está construindo o novo plenário da Assembleia é a mesma que construiu o prédio do Tribunal de Justiça do Estado. E o Evandro, mostrando desinformação, quis chamar os desembargadores do Ceará a participarem daquela discussão, porque a obra do Tribunal de Justiça do Ceará, a que é reconstrução do prédio do Tribunal de Justiça do Ceará, que foi também tomado por um incêndio. A obra foi feita sem licitação e foi contratada não pelo Tribunal de Justiça ou pelo Poder Judiciário, foi contratada pela Superintendência de Obras sob o comando do senhor Quintino Vieira. O doutor Evandro deveria saber disso. Isso foi uma gafe que ele cometeu, porque eu não quero entender que ele tenha feito isso de propósito. Naturalmente, foi um engano. Ele não tinha a informação completa sobre isso. A construção do prédio do Tribunal de Justiça do Ceará, que até bem pouco estava inacabado, e a construtora achou ruim porque eu disse que ela não concluiu o prédio no prazo aprazado, como também não concluiu a construção do plenário da Assembleia no prazo contratado, tanto que foi feito um aditamento prorrogando o prazo para a conclusão das obras do plenário da Assembleia. Isso mantido tudo no sigilo público, só não para aqueles que gostam de olhar para o Diário Oficial e para os portais de transparência. A construção do prédio do Tribunal de Justiça não foi contratada pelo Poder Judiciário, foi contratada pela Superintendência de Obras na gestão do senhor Quintino Vieira. E há quem diga que o Quintino também está por trás dessa obra de construção do plenário da Assembleia. Acredito que não, mas
algumas pessoas duvidam que ele esteja lá, porque o deputado Evandro Leitão foi advertido de que se ele aceitasse o Quintino à frente da obra, a candidatura dele poderia estar fadada ao insucesso já lá no início. Quintino tem um nome que a boa prática republicana condena na administração pública. Dizendo isso, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje no primeiro bloco de notícias da manhã